Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Opa! Agora sim, hein? Agora sim. Não, quando, para ganhar a equipe, deixa eu explicar para vocês aí em cima. Para ganhar a equipe é o seguinte, tudo de errado, a culpa é minha. Aí ganhei a equipe aí em cima, tá ligado? Brasil, gente, Minas do ar a partir de agora com as principais notícias de Belo Horizonte e de todo o estado de Minas Gerais. E nesta quinta-feira a gente vai mostrar que a polícia prendeu 26 líderes de uma facção criminosa com ramificação aqui no estado de Minas. Tem ainda uma operação de combate ao transporte clandestino e as novas regras do cheque especial. Se você tem uma denúncia, você pode enviar para o meu Bandzap que está aqui no canto alto da tela. E aí você que está em casa, está aqui, 997-727663. Envia para mim, a gente vai apurar e te ajudar a resolver o problema. Afinal, problema seu é problema nosso também. 997-727663 está aqui no canto alto da tela. Claro que você não vai perder a oportunidade de ter a sua bronca sendo resolvida pela nossa equipe aqui no Brasil, gente. 997727663. Não liga não, manda mensagem. Se ligar, ninguém vai atender. A polícia prendeu 26 líderes de uma facção criminosa envolvida em ataques a ônibus e prédios públicos no estado de Minas Gerais. Pela primeira vez, os criminosos serão mantidos em um esquema de prisão diferente, para garantir a segurança aqui no estado. Se você quiser entender, veja agora esse material, esse VT de Igor Calian. Acompanhe. Os mandados foram cumpridos em uma operação conjunta do Ministério Público, do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, da Secretaria de Administração Prisional e das Polícias Militar, Civil e Judiciária. A operação, denominada 1533, cumpriu 28 mandados de prisão em várias regiões do estado. 26 criminosos que lideram o primeiro comando da capital, facção criminosa que está ligada aos recentes ataques a ônibus em todo o estado mineiro, foram presos. São pessoas que estarão sendo responsabilizadas agora por associação ao tráfico, por incêndio, por dano e ainda por organização criminosa. 27 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em celas onde estão presos membros do PCC. 29 celulares, drogas e documentos da facção criminosa foram encontrados. Todos os presos serão mantidos em um regime disciplinar diferenciado, método usado pela primeira vez no estado de Minas Gerais. Os presos serão encaminhados para o mesmo presídio e ficarão em celas individuais, sem alguns benefícios. É um regime disciplinar diferenciado. Então, a pessoa primeiro passa a não ter contato com os outros detentos do mesmo estabelecimento. São celas individuais, então eles têm restrições de visitas, eles têm restrições de comunicação com o mundo exterior. 90 membros do PCC já haviam sido detidos e 16 adolescentes apreendidos em Minas Gerais. Foram inúmeros ataques nos últimos meses. Pelo menos 68 ônibus foram incendiados. As regiões com maiores registros de ataques são o Triângulo Mineiro e o sul de Minas. De acordo com o coronel do Comando de Policiamento Especializado, 3 presos hoje são de extrema periculosidade. Eles foram presos em 3 cidades, Uberaba, Patrocínio e Bom Repouso. Não houve nenhum tipo de reação. As viaturas do Batalhão Rotan, elas fizeram uma captura dentro dos protocolos já estipulados pelas forças especiais e a prisão foi dentro dos limites da lei. A ação foi realizada em uma pronta resposta aos ataques e é considerada um marco no combate ao crime organizado em Minas Gerais. As autoridades também afirmaram estarem preparadas para possíveis ataques dessa facção em protesto às prisões de hoje. Isso causa um dissabor em relação aos detentos que ali estão nos presídios do estado de Minas. E isso gera um descontentamento e uma reação. E a cada reação desses criminosos, eles terão uma reação dura da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Ministério Público de Minas Gerais. Vocês podem ter certeza dessa situação. A polícia ainda procura 2 líderes do PCC identificados nas investigações e que estão foragidos. Novas prisões devem acontecer nos próximos dias. Pela ação das forças de segurança,
nota-se que há uma preocupação muito acima do que a gente poderia imaginar. Para comentar essas prisões e as mudanças também no encarceramento desses líderes, eu recebo a criminóloga Cláudia Pádua de volta ao Brasil. Gente, por favor, Cláudia, nada melhor que tratar desses temas com especialista. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Prazer é todo Cláudia, da última vez que você esteve aqui, nós falávamos muito sobre os ônibus queimados, e a gente estava no auge do problema, não é? Sim. E aí, depois disso tudo, nós tivemos uma queda no número, a polícia trabalhando, o Estado trabalhando, mas vez por outra a gente traz aqui mais uma matéria de ônibus queimado e tal. E aí a polícia resolveu, a justiça resolveu de vez jogar mais duro com esses criminosos. Vai resolver o problema, por gentileza, para aquela câmera lá? Bom, resolver é muito complicado, né? Já que o Estado é muito deficitário na própria organização. Então, como resolver? Né? E temos que fazê-lo o mais rápido possível. E com isso, estão sendo feitas várias medidas onde colocam-se esses criminosos em um presídio, onde vão existir celas individuais. A partir dessas celas individuais, eles não vão ter a comunicação com a telefonia móvel. Sim. Porque isso é um dos grandes problemas. Né? Não vai minimizar, mas não vai acabar. Porque lá fora eles vão continuar tentando. Enquanto não barrar a telefonia móvel dos presídios, haverá esse grande problema. Agora, eu tenho uma preocupação, e eu acho que a preocupação é também a mesma de quem está em casa. Com a prisão desses líderes, dessas facções, ou pelo menos das ramificações que existem no Estado, a tendência é de que, em represália ao que está sendo feito, a atuação dos outros que estão abaixo na hierarquia do crime passe a existir também em profusão, ou seja, a gente pode ter uma nova onda de ônibus queimados? Possivelmente, porque aqueles que estão presos já estão ali amortizados. Sim. E os outros que estão para trás, eles vão continuar ainda se integrando, né, para que fortaleça ainda mais aqueles que estão fora. Então, quanto mais se orientar nisso, nessa política de organização, de minimizar a entrada das visitas, para que isso não denigra mais ainda o nosso sistema carcerário. E segundo o Igor Calian, nosso repórter, eles ficaram em celas individuais, né? Sem comunicação um com o outro, sem visita, ou seja... Desarticular, né? Desarticular. Sim. É a melhor alternativa, Cláudia? Ou nós tínhamos outras que de repente pudessem ser também eficazes? Com certeza. Essa foi a priori a melhor de todas. Por quê? Porque sem a telefonia móvel e numa cela individual, é muito mais difícil eu me comunicar. Então, se eu estou numa cela individual, eu não tenho como, nem janela, nem cela para poder olhar na porta. Eu estou ali completamente incomunicável. Então, não tenho como chegar e falar, olha, faça isso, faça aquilo, incendeie essa parte, tira essa, escola não, clínica não. Então, ele não tem como fazer nada ali dentro. Então, é imprescindível o corte da telefonia móvel. Isso é imprescindível. Por que existe uma dificuldade tão grande se, por exemplo, em alguns lugares, dentro da Band aqui, a gente não consegue fazer uma ligação? Por que existe uma dificuldade tão grande nas cadeias, nas penitenciárias, algum tipo, e tem, a gente sabe que existe, e não é tão caro assim, né? Algum tipo de processo que seja feito eletrônico para travar essas ligações? Está em estudo, né? Agora, a partir de 2 anos para trás, já estão em estudo isso. E como a gente vê que o sistema presidiário, ele é amplo. Então, as telefonias, as redes telefonias, as antenas, elas vão minimizar isso. Então, quanto menor o aparelho for e for de melhor amperagem, ele vai pegar com frequência máxima. Então a gente pode ficar otimista que o próximo passo é de fato eliminar essa comunicação dos presídios e tal. Mas o problema é que tem gente dentro, e aí em todos os segmentos, eu sempre falo isso aqui, nós temos os bons e os ruins, e tem muita gente ruim também infiltrada que pode facilitar a vida deles, né? Sim, com certeza, em todo lugar. Em todos os lugares temos. Então a tendência daqui para frente, com a prisão de todos esses criminosos, é que nós tenhamos, de um lado, a tranquilidade de ver os líderes presos,
mas do outro a possibilidade de novas atuações. Com certeza. E nesse presídio do Francisco Sá, vai ser mais fácil ainda, porque é uma medida de retaliação e é uma medida super eficaz. Então, eles vão se desorientar porque já não tem uma comunicação integrada. Eles podem ficar presos dessa forma, individualmente, até quanto? Quanto tempo a justiça autoriza? Dependendo de cada crime, dependendo do estudo de cada crime. Então, por exemplo, a APAC não existe isso, né? Mas o sistema penitenciário comum já existe isso e hoje é um estudo para saber aqueles de maior periculosidade vão demandar um tempo maior. Ô, Cláudia, para fechar com você, a minha dúvida, e é sempre bom tratar com quem entende do assunto, qual o percentual de ressocialização desse tipo de criminoso aí? Eu não estou falando daquele criminoso que foi ali e matou alguém, não. Eu estou falando desse criminoso ligado a facções criminosas, que atua exatamente como esses aí atuavam. Há possibilidade de ressocialização? Infelizmente, a pesquisa é 11%. É muito Infelizmente. Pouco. É muito pouco. É muito pouco. Não dá para ter muita... Não dá para ter boa ação disso aí. Né? Porque são aqueles que são reincindidos e eles vão ficando o quê? PhD do crime. Então, quanto maior o crime, eles ficam mais PhD e dificulta essa ressocialização. Porque nas nossas reportagens, quando as nossas equipes cobrem esses assuntos policiais, a maioria das matérias, quando traz um criminoso, esse criminoso tem uma ficha corrida, uma ficha policial extensa. Ou seja, ele entra, a justiça não segura, ele sai e continua cometendo crime. 11% de ressocialização é muito pouco. Muito pouco. Basta ver, a gente vê isso no presídio lá em Taubaté, da Suzana Ristoff, né? A periculosidade e um laudo criminológico que diz que ela está apta a voltar à sociedade. Complicado, complicado. A gente vai continuar contando com a Cláudia Pádua, criminóloga, vez por outra estará aqui discutindo os temas de segurança, que são naturalmente ligados à segurança do nosso Estado. Cláudia, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. Te espero em uma outra oportunidade, que seja breve. Pode sair por ali, muito obrigado. Bom, estão vendo aí, 11% é a taxa que indica a possibilidade de ressocialização. É muito pouco, é muito pouco. E aí, quanto mais... e aí a gente está falando desse tipo de criminoso, né? E aí, quanto a impressão que eu tenho é de que quanto mais duro fica o Estado contra eles, e é necessário que seja assim, mais eles atormentam, mais eles vão buscar, porque foi o que eu disse e perguntei à Cláudia. Prendendo 20 e poucos líderes dessas ramificações do crime, vai reduzir? Pode reduzir por um lado, mas aqueles que não foram presos continuarão atuando. Complicada a situação. A Guarda Municipal fez uma operação contra o transporte clandestino no hipercentro de Belo Horizonte. Os guardas abordaram motoristas de vans em situação suspeita e aplicaram quase 200 multas nos 3 primeiros dias de operação. Marcelo Silveira na tela da Band. Uma força-tarefa intensificou as ações de fiscalização em Belo Horizonte e na região metropolitana. Durante as abordagens, os guardas municipais pedem os passageiros para descerem e notificam os motoristas. Bom, elas já têm as rotas, né, que elas fazem, vindo aí de Betim, São Joaquim de Bicas, Contagem, Esmeraldas, Neves. Além da Guarda Municipal, participam da fiscalização a Polícia Militar, a BH Trans e a Polícia Rodoviária. Nos 3 primeiros dias de operação, a Guarda Municipal já aplicou mais de 190 multas. Para atender essa demanda, cerca de 50 agentes se revezam pelas ruas da cidade das 6 da manhã às 9 da noite. Se for pego fazendo o transporte clandestino de passageiros, o motorista é multado e, se houver incidência, ele pode ter o veículo apreendido. A apreensão é realizada somente quando o DR aplica a Lei 19.445. Tem a previsão da autuação, bem como a apreensão do veículo, por 15 dias. Em caso de reincidente, dobra. Nossa equipe conversou com o peroeiro, que não quis ser identificado. Segundo ele, o transporte clandestino foi a alternativa encontrada para driblar o desemprego. A gente não tá roubando, a gente tá trabalhando, entendeu? Pode ser que tenha, igual eles falam que a gente é vagabundo, pode ser que tem vagabundo entre meio nós, entendeu? Mas nem todos. Por que eles não legalizam isso então? Porque a prefeitura não vem cá e chama todo mundo, legaliza, põe um limite de carro, você pode ter um carro, você vai rodar assim, tipo suplementar. Faz assim a gente, porque a gente quer trabalhar, sustentar a família da gente. Eu entendo perfeitamente a necessidade e num país
com esse presidente aí, com essa turma que está lá em Brasília. Nós estamos no bico do corvo mesmo, né? As pessoas buscam alternativas e tal, mas eu sou contra qualquer tipo de alternativa que esteja fora dos processos legais. Não é justo que eu pague, por exemplo, que eu sou motorista de van e pague tudo que me exige a prefeitura, enfim. E aí o outro tenha o mesmo direito de trafegar e ficar nesse leva e traz de passageiros aí e não pagar nada por isso, né? Então, dentro dos processos legais, eu sou a favor. Agora, quando um leva vantagem, para mim já não é correto mais. Principalmente com quem paga regularmente essas altas taxas para se manter no mercado do transporte. Aí fica uma briga desleal. A Polícia Federal cumpriu mandados contra a quadrilha suspeita de fraudar financiamentos. De acordo com as investigações, a organização criminosa criava documentos falsos para conseguir crédito em nome de pessoas inexistentes. Quem tem os detalhes dessa operação, direto da redação, minha colega Luciana Viana, que está toda manhã na Band News, desde as 6 da manhã até as 11 e pouquinho, na hora que o Boechat libera, com o jornal Band News Minas, primeiro com o Bom Dia e depois com o jornal Band News Minas, primeira edição. Luciana Viana, prazer te receber aqui mais uma vez. E as pessoas continuam usando a inteligência e a criatividade para o mal, Luciana. Exatamente. Boa tarde, Everton. Prazer é meu de estar aqui com você, com todos os telespectadores do Brasil Urgente Minas. E essa operação foi comandada pela Polícia Federal aqui em Minas Gerais. 5 mandados de busca e apreensão cumpridos e 17 de sequestro de bens dessa quadrilha, Everton, que criava documentos falsos para abrir contas em banco e, por meio dessas contas, ter acesso aos financiamentos imobiliários. Então, no final das contas, a quadrilha ficava com o dinheiro do financiamento e o prejuízo ficava com os bancos, tá? Tanto bancos privados quanto públicos, vários credores, diversos credores aí no prejuízo. Agora, essa quadrilha criava, então, os documentos, né? Até em nome de empresas que não existem, pessoas que não existem. Então, a Polícia Federal apreendeu vários documentos falsos, entre carteiras, né, de habilitação, carteiras de identidade, CPFs, né, CNPJs, de empresas que, como a gente disse aqui, inexistentes. Agora, chama atenção que a Polícia Federal colocou o nome nessa operação de negócio de família. Por quê? Porque os integrantes são ali do mesmo núcleo familiar, viu, Everton? Mas, ponto final nesse golpe dessa quadrilha que estava dando aí prejuízo a bancos públicos, privados, diversos credores. Muito bem, daqui a pouco eu volto com você daí, Luciana. Combinado, te espero. Dentro de instantes te chamo novamente. Um homem morre na manhã de hoje depois que a casa que ele morava pegou fogo e foi completamente destruída pelo incêndio. O acidente aconteceu no bairro Aparecida, na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada embaixo dos escombros. A perícia foi acionada, mas as causas do incêndio ainda são desconhecidas. As imagens mostram a destruição, né? E embaixo desses escombros aí, o rapaz foi encontrado morto, com o corpo completamente queimado. A polícia, claro, vai trabalhar, a perícia trabalhar para a gente saber o que de fato aconteceu. Ele mesmo ateou fogo na casa, um curto-circuito, e de repente ele se sentiu mal, não se sabe. O fato é que mais um caso lamentável e a gente espera mais informações para informar a você que está do outro lado da tela. Não perca a hora, são 4h19, hora oficial do Brasil, 4h19. 30 menores são apreendidos em uma operação da Polícia Militar realizada hoje no aglomerado do Alto Vera Cruz, região leste da capital. De acordo com a Polícia Militar, a Operação Vera Cruz 2, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas, além de homicídios e roubos, cumpriu também 5 mandados de busca e apreensão no aglomerado. A operação está em andamento e até o momento não houve apreensão de arma ou de drogas, mas 30 menores apreendidos. E é muito menor apreendido, né? Que são naturalmente usados, né, dentro do tráfico, porque a dificuldade na prisão desses menores, né? Não há possibilidade, então usam. E hoje a quantidade de menores envolvidos é um negócio absurdo, absurdo. 30 foram presos.
armas e drogas, nem apreendidos, aliás. Armas e drogas, apreendidos, hein? Não foram presos, não, apreendidos. Daqui a pouco estarão liberados mais uma vez. Armas e drogas até agora, nenhuma apreensão. E a gente está ligado nesse caso aí, daqui a pouco, se pintar informação até o final dessa edição, a gente informa. Se não, amanhã, enquanto o Brasil estiver jogando, estaremos aqui trabalhando, porque aqui nós damos o duro. A notícia não para. O Brasil joga, mas as coisas continuam acontecendo. E se elas estão acontecendo, nós estaremos sempre aqui em busca da notícia para deixá-los bem informados. Vote em mim. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável concedeu uma licença ambiental para a reconstrução de Bento Rodrigues, distrito de Mariana. Foi destruído pelo rompimento da barragem de Fundão. Luciana, agora ela volta comigo da redação com essa determinação. As obras, elas devem começar quando, Luciana? Porque desse assunto aí só vem notícia ruim desde o dia do rompimento da barragem. Exatamente. Essas obras já podem começar a partir de agora, viu, Everton? O reassentamento do novo distrito. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que concedeu a licença, a área ela é conhecida como Lavoura e tem 98 hectares, o equivalente a quase 100 campos de futebol. A gente lembra muito bem Bento Rodrigues, distrito de Mariana, que foi destruído pelo rompimento da barragem de Fundão, que pertence à mineradora Samarco, né? Isso ocorrido na tarde do dia 5 de novembro de 2015. A lama que atingiu afluentes, o próprio Rio Doce, destruiu distritos, deixou milhares de moradores da região sem água, sem trabalho. Lá em Bento Rodrigues foram 207 construções destruídas e 225 famílias perderam as moradias. Claro, a gente também lembra das 19 pessoas que morreram. Essa autorização inclui 3 tipos de licença: a prévia, a de instalação e a de operação. A Fundação Renova, que foi criada mediante acordo entre União, Estados e a própria mineradora Samarco, que é inclusive controlada pela Vale e pela BHP Billiton, ela vai participar daqui a pouquinho, a partir das 5 horas, de uma solenidade de entrega oficial dessa licença e será na cidade administrativa no vetor norte de Belo Horizonte. A gente lamenta muito que esses trâmites aqui no país demorem tanto, não é? São quase 3 anos e só agora, Everton, que há um espaço ali para a reconstrução das moradias das pessoas que perderam ali um lar, perderam toda uma história, não é? Luciana, é que as pessoas às vezes cobram que a gente diga alguma coisa aqui, fora do senso comum, alguma coisa de diferente. Eu acho que a gente chegar aqui com dados, estatísticas, eu já falei isso aqui várias vezes, chegar aqui com dados, estatísticas, porque o problema começou a partir da data do dia tal, do ano tal, de lá para cá tivemos uma reunião em março de 2017, isso não interessa. Isso não interessa. As pessoas que foram atingidas pela lama e que perderam tudo e, acima de tudo, perderam entes queridos, a vida dessas pessoas acabou. A verdade é essa. Elas estão sobrevivendo sem a menor dignidade e você, no final da sua fala, você disse, é impressionante como as coisas são morosas, são lentas, né? Porque tem pobre envolvido, Luciano. Porque quem perdeu tudo é pobre. E aí, quem vai lutar por essas pessoas de forma hercúlea? Quem vai assumir essa responsabilidade? O Ministério Público dá um duro danado, vai, tenta, aplica multa, aí vem o IBAMA, aplica multa e tal, a empresa não paga porra nenhuma. Aí, Everton, você não pode falar isso, mas muito pior do que eu falar palavrão aqui, é o que fizeram com essas famílias aí. E o tempo passa, já tem 3 anos e nada acontece. A Luciana está aí trazendo. Mas vai começar depois de 3 anos. A reconstrução está apenas começando depois de 3 anos. E quantos anos daqui para frente ainda vai demorar para que essa empresa pague, ou as empresas paguem, pelo rastro de devastação, pelas pessoas que morreram, pelo que fizeram com a natureza? E aí? Tudo isso é secundário, o importante são as pessoas que foram mortas e as famílias que ficaram aqui, sem a menor dignidade. Isso é importante. E o tempo passa e a cada semana a gente traz uma notícia nova e raramente uma boa notícia. Raramente uma boa notícia. Luciana, daqui a pouco eu volto com você aí. Valeu. Muito obrigado.
Sempre um prazer muito grande dividir essa tela aqui com a Luciana Viana. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco vamos mostrar que a partir de agora os bancos vão ter que convidar os clientes que utilizam mais de 15% do limite do cheque especial para apresentar opções de financiamento da dívida. Confira aí, veja. Na realidade, ela põe uma barreira ao uso do cheque especial. Resta saber se no segundo momento, se essas pessoas vão voltar para o cheque especial e o processo vai se iniciar novamente. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Não perca a hora, 4 horas 30 minutos. Estamos na metade de mais uma edição do Brasil Gente Minas aqui na tela da Band. Para todo o estado de Minas Gerais, o sinal da Band está só aumentando, só aumentando. Então, já estamos chegando até, nossa senhora, cidade que a gente nem chegava, hein? Daqui a pouco eu quero começar a receber aqui no meu Band Zap, que vai aparecer no canto alto da tela aqui agora. Eu quero começar a receber o seu nome e o nome da sua cidade para a gente mandar uns abraços aqui. De onde você assiste ao Brasil Gente? Fala seu nome, seu bairro, a cidade de onde você assiste o Brasil Gente. A gente quer começar a registrar essas cidades, esses bairros e, acima de tudo, o seu nome aqui no Brasil Gente, para ver até de fato onde estamos chegando com o nosso Brasil Gente Minas. O Conselho de Autorregulação da Federação Brasileira dos Bancos definiu novas regras para o uso do cheque especial. Que, aliás, é uma esculhambação a taxa de juros dessa merda aí. A partir de agora, os bancos vão ter que convidar os clientes que utilizam mais de 15% do limite do cheque especial para apresentar opções de financiamento da dívida. Eu peço que você tenha muita atenção nessa matéria preparada pelo Marcelo Silveira aí, para que você entenda as mudanças. E aí, quando você, se precisar usar, quando você entrar no cheque especial, você já vai começar a entender como é que as coisas funcionarão daqui para frente. Veja aí. Alternativa complicada para muitos brasileiros, o cheque especial não tem sido bem visto pelos consumidores. As altas taxas de juros e a falta de informação por parte das instituições financeiras são os principais pontos negativos. Eu tenho e não uso, porque o juro é alto, aqui é tudo enganação. É terrível, não é bom usar. Serve para emergência, mas normalmente complica muito a vida das pessoas pelo alto valor dos juros, né? Uma coisa absurda. Afonso precisou usar o dinheiro para uma emergência. Há 3 anos, ele pegou R$ 1.500 no cheque especial, mas os valores se tornaram impagáveis e o taxista acabou se complicando. Chegou um momento que, em meados de 2015 para cá, não consegui, devido aos juros altos e tudo, de pagar. Meu cheque especial foi para o vermelho, entre uma bola de neve. O taxista até hoje tenta negociar a dívida e o caso foi parar na justiça. Estou com o advogado, tentando. E amanhã ou depois eu espero resolver, porque a gente tem que zelar pelo nome da gente. Para tentar minimizar os impactos negativos do cheque especial, o Conselho de Autorregulação da Federação Brasileira dos Bancos criou algumas regras que estão em vigor desde o dia 1º. As novas regras deverão dar mais transparência no uso do cheque especial. Uma das medidas estabelecidas é que, a partir de agora, o cliente que utilizar mais de 15% do limite durante 30 dias deverá ser convidado pelo banco a optar por um novo financiamento com condições bem mais vantajosas. A medida é vista com bons olhos pelos especialistas, pelo menos neste primeiro momento. O que pode acontecer no longo prazo é que esses indivíduos que foram retirados do cheque especial por conta das regras novas, que eles retornem ao cheque especial outras vezes e a dívida continue crescendo e a situação financeira dele continue se degradando. Dívida de cartão de crédito e de cheque especial tem taxas de juros altíssimas, altíssimas. Então, o importante é que você, todo ano você escuta isso de 1.500 profissionais do ramo, que dizem para você, não entre no limite, tente não usar, porque se você entrar é difícil sair, é muito difícil, porque a taxa de juros é imoral. Cartão de crédito é outra coisa, cartão de crédito, não pagou o boleto, azedou, atrasou, azedou, porque os juros são muito altos. Então agora, se você entrar, quando você entrar, usou 15% do limite, o banco já vai ligar para você e falar, seu Everton, dá um pulo aqui, vamos estudar uma alternativa de pagar isso. Isso é uma ajuda, entre aspas, para não deixar com que a coisa vire uma bola de neve e você entre numa dívida impagável. Né? Então, não deixa de ser uma medida
interessante, mas interessante seria reduzir drasticamente as taxas de juros, que são imorais num país onde o banqueiro se dá muito bem. Né? O banqueiro aqui, ele se dá muito bem. O cara que tem muito dinheiro e que está fora do país, ele mete dinheiro aqui, pô. Hein? Jurinho alto como é aqui? Aqui o cara pega, aí o capital vem do estrangeiro e aqui ele engorda, porque aqui, hein? Aqui os caras ganham muito. Aqui o banqueiro deita e rola. Aliás, falando em banco, eu vou te contar uma coisa, viu? Seja amigo do seu gerente, porque se não for amigo... Eu não tenho amigo gerente de banco. Gostaria até de ter, mas não tem. Porque o gerente é bom até... Você vai pondo dinheirinho lá e tal, mas quando você precisa tirar... ou precisa de alguma coisa, o crédito não está liberado, não sei o quê, é tudo igual, todos são iguais. Então, quando o cara é seu amigo, o cara ainda briga mais por você, para conseguir alguma coisa e tal. Eu abri conta num banco, eu não vou falar o nome, não, fico doido para falar. Eu estava num que era uma porcaria, fui para outro com promessas de milagres, mas outra porcaria, em dois maiores bancos privados do Brasil. Mas duas grandes porcarias. Só mudou o endereço. O gerente muito simpático veio aqui, sentou comigo. Eu falei, nossa senhora, é agora que o trem vai. Mais de 200 mil pedidos de patente estão na fila para aprovação no Brasil. A demora causada pela falta de funcionários e excesso de burocracia impede a inovação, deixando o país ainda mais atrasado na corrida tecnológica em relação às nações desenvolvidas. Veja a matéria e na volta eu vou contar um caso de uma pessoa que criou um produto, inventou o produto é daqui de Minas, o produto está no mundo inteiro e uma grande instituição que deveria pagá-lo por isso, pelo uso, está barrigando e os anos estão passando, ele registrou tudo, ele tem tudo documentado, o direito é dele, ele tem direito de resolver, de receber, mas essa grande instituição não paga. Daqui a pouco eu vou contar, fica aí que você vai saber, acompanhe. Já são 5 anos de espera neste laboratório pela patente de um medicamento que poderia ajudar homens que sofrem com a dificuldade de ereção. Testes mostram que o produto feito a partir do veneno de aranha não apresenta efeitos colaterais como o aumento da pressão arterial. Mas sem a patente, fica difícil atrair parceiros para investir no projeto. Sem a patente, a indústria farmacêutica não se sente atraída e não vai nos dar nenhum investimento para o desenvolvimento da pesquisa. Uma pesquisa para, a partir de um produto desse chegar até um medicamento, demanda milhões de dólares, até 500 milhões de dólares ou mais. A patente garante o direito de exclusividade para produzir e colocar à venda uma invenção. O pedido deve ser feito ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. São 20 anos de exclusividade para explorar o produto. A demora para conseguir uma patente no país chega em média a 10 anos, tempo 3 vezes maior do que na China, por exemplo. No Brasil, são apenas 458 examinadores para analisar mais de 200 mil processos que estão na fila. A previsão é que em 2029 sejam 350 mil pedidos aguardando por avaliação. A demora também traz problemas para instituições de ensino e pesquisa, como o UFMG, líder nacional com 86 pedidos de patente em 2016. Quanto mais examinadores tivessem, mais rápido ficaria essa análise. Então, seria talvez interessante aumentar o número de examinadores no INPI. Só neste laboratório da UFMG são 6 pedidos de patente. Um deles é para esta armadilha que captura larvas do mosquito da dengue. Produzir patente é importante para o país. Giram riquezas para o país. Giram empregos, giram royalties para as universidades, giram também impostos. Tudo isso gera riqueza. Vou contar o caso agora. Eu adoro contar história. Eu queria ser tão poderoso quanto era o Marcelo Rezende para ficar contando com 1 hora de casa aqui. Mas não posso, meu chefe xinga a gente, xinga minha mãe, tadinha, morreu, a pessoa era tão boa, xinga e não tá nem aí. O Reine Alemãe é o nome dele, Reine Alemãe, lá no Triângulo Mineiro, atualmente mora em Uberlândia. Ele criou aquele spray que os árbitros marcam o gramado. Na época ele estava em Ituiutaba
criou, apresentou ao mercado, levou às federações, chegou à CBF. O Brasil inteiro, os árbitros do Brasil inteiro usavam o spray. Chegou uma hora que ele falou, eu que receber pelo direito de uso. Aí a CBF deu uma travada e ele pegou, o advogado dele entrou na justiça e travou. Aqui no Brasil ninguém pode usar até que a FIFA, veja bem, até que a FIFA o pague, porque ele foi até a FIFA, se encontrou com parece que na época ainda com o Ricardo Teixeira, aí teve reunião com o Ricardo Teixeira para tentar receber. Se bobear, ele te toma o que você tem. Aí depois ele teve reunião com o Marim, que é outro ladrão, ele, Ricardo Teixeira, tudo ladrão, vagabundo, salafrário. Tudo ladrão. Aí foi com o Marim, aí o Marim rouba medalha, além de dinheiro. Aí roubou, aliás, entrou lá, bateu um papo com o Marim, não, vamos resolver e tal. Aí levaram ele para a FIFA. Aí chegou na FIFA, aí fala com o presidente, aí falou com o Blatter. Aí depois agora teve uma reunião recentemente com o Infantino. Aí sempre com a promessa, não, vamos pagá-lo e tal. Resumindo, no Brasil não pode usar enquanto a FIFA não pagar. Ele se auto-intitula Davi e a FIFA é Golias. Ele pede 110 milhões pelo direito de uso, porque isso já está há muitos anos que a FIFA está usando sem autorização dele. E a ideia foi dele. Ele levou o produto à FIFA. Entrevistei, inclusive, recentemente, há umas 2 semanas, lá na Rádio 98. Então a FIFA, veja bem, a FIFA pegou a ideia dele, começou a fabricar isso no mundo inteiro, ganhando em cima de um produto que foi criado por ele, e ele não recebeu um centavo. Ele não recebeu da FIFA. Então ele segue. Eu vou tentar colocar ele ao vivo com a gente aqui, eu tenho o contato dele, eu vou tentar colocar ele ao vivo com a gente aqui, para ele explicar o andamento desse pepino aí. Moral da história, a FIFA está usando o spray, na Copa estão usando, reparem, os árbitros marcam o chão, aquele spray foi inventado aqui em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, pelo Reine Alemanha, é o nome dele. Então, que é um sujeito simples e tal. Aí a FIFA, a FIFA usando de artimanhas e de uma sacanagem, deu os créditos pela criação do produto a uma empresa de Pittsburgh, lá nos Estados Unidos. Isso é resenha ruim. O cara criou, inventou, isso não existia no mundo. Ele criou, isso começou a ser usado aqui no Brasil e aqui do Brasil foi para o mundo. E ele está lutando contra a FIFA. Acho que é uma luta inglória, acho dificilmente que a FIFA vá pagar ou que a justiça tenha esse poder sobre a FIFA para obrigá-la a pagar pelo uso de um produto que foi inventado por ele. Esse papo de que foi inventado em Pittsburgh, isso é resenha, é papo azedo. É resenha para não pagá-lo. Mas ele disse que mesmo que demore, que ele esteja vivo, porque ele quer receber, né? Eu não sei se ele quer o 110, se ele aceita acordo, eu não sei. Vou tentar colocá-lo ao vivo para a gente falar. Ele quer que receba isso o quanto antes, porque a ideia foi dele, isso nasceu no Brasil. Tanto nasceu aqui, que a justiça daqui, entendendo, foi lá e falou, aqui não usa então. Se não pagar pelo uso, não usa. A CBF, por exemplo, poderia, que é outra instituição que a gente sabe muito bem da história, né? Cheia de negociações escusas e tal, poderia chamar e falar assim, meu querido, vem cá, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou te dar tantos milhões, libera pra gente usar no Brasil aqui e continua sua briga com a FIFA, pode ser? Eu acredito que ele vai aceitar. Então, nós estamos aqui no país da sacanagem, no país, né, do rolo, no país da trairagem, né, no país da corrupção e tal, mas fora daqui não é muito diferente também não. Principalmente quando tem envolvimento com a FIFA. Vocês vão ver quando acabar essa Copa da Rússia, o que vai pintar de escândalo lá. Vocês vão ver só. Que nem aconteceu aqui, a gente fica sabendo com o tempo. Um assunto agora muda de futebol para a gente falar que pessoas trans ainda sofrem com a dificuldade para conseguir um emprego. A principal causa é o preconceito, mas também falta a esses trabalhadores capacitação. Marcelo Silveira explora o assunto, conta a história e você vê agora aqui no Brasil, gente. Atenção.
Laura é uma mulher trans que, depois de passar alguns anos enfrentando o preconceito, conseguiu uma vaga nesta empresa de consultoria. O percurso até eu chegar aqui foi uma guerra, né? Teve muitos obstáculos no caminho, mas a conquista hoje, para mim, ela reflete muito no que eu busco para a vida. Então, para mim, foi muito maravilhoso eu poder encontrar um lugar onde eu possa ser respeitada e ser reconhecida como sou. A auxiliar afirma que o preconceito sofrido pelo público trans ainda é grande. Por isso, a dificuldade de se ingressar no mercado de trabalho. Para quem está querendo empregar, ainda falta a sensibilidade de entender o contexto dessas pessoas e que contexto que essas pessoas vieram, a falta de oportunidade que elas tiveram na vida ou até mesmo de estudo. Então, falta essa sensibilidade de entender o que esse público precisa e das pessoas, falta capacitar mais essas pessoas. Então, a gente precisa muito ainda de espaços que se proponham a capacitar essas pessoas entendendo os seus contextos. São pessoas trans que evadiram as escolas e que precisam de uma ajuda muito maior do que a sociedade quer oferecer hoje. Uma cena dessas seria algo impensável tempos atrás, mas a visão do mercado tem mudado bastante. Para se ter uma ideia, desde 2014, quando foi criado o site Transempregos, especializado em disponibilizar vagas de trabalho para este público com abrangência nacional, mais de 300 trans, travestis, homens e mulheres transexuais conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho. Para discutir o assunto, um seminário sobre empregabilidade trans e travestis foi realizado na capital mineira. O encontro envolveu várias secretarias estaduais, além de empresas que já empregam pessoas do gênero. Caminho de manhã, eu passo sempre 1 ou 2 nesse mercado. E eu percebo, já tem pessoas com deficiência, tem idosos, tem gays, mas você não vê pessoas trans, praticamente não vê. Agora tem. Já tem gerentes, pessoas de alta posição, serve de exemplo para as demais, para mostrar que nenhuma empresa perde, pelo contrário, só ganha em abrir as portas para pessoas discriminadas, vítimas de ódio e preconceito. Márcia Rocha veio da capital paulista para participar do seminário. Ela é a primeira advogada trans no país a adotar o nome social na carteira da OAB. Na verdade, eu nem fiz por mim mesma, eu fiz por todos, né? Porque você ter um documento que legitima a identidade, a sua identidade, no meu caso, travesti, que eu gosto de me chamar de travesti, com 2 nomes, uma coisa que não é nem homem nem mulher, é uma outra coisa qualquer. Eu acho que foi muito simbólico e muito importante para todo o contexto da luta trans no Brasil. Ao final do evento, ações concretas foram apresentadas, como a divulgação de cursos de capacitação. A gente vem ofertando cursos para transexuais e travestis, por solicitação deles, inclusive, na região do Triângulo, eles se movimentaram e no Fórum de Governo eles elegeram como uma das prioridades. Foi uma experiência muito importante, muito interessante. Eles escolheram os cursos e a CEDES ofertou esses cursos em parceria com a CEDIPAC. Foi uma ação integrada do governo de Minas que foi muito bem sucedida. Que legal, que legal. Tem que prepará-los para que eles entrem forte no mercado de trabalho. Com preparo, com mão de obra especializada, de qualidade, eles conseguirão sim. E eu torço pela classe. Vamos para um rápido intervalo, mas não mude de canal. Depois do comercial, atenção, hein? A gente vai mostrar aqui uma Copa do Mundo para crianças e adolescentes com deficiência aqui em Belo Horizonte. Além de divertir, o projeto estimula o tratamento dessas pessoas. Confira aí. Eles ficam muito mais animados para vir fazer o tratamento. O tratamento é um tratamento penoso, então eles ficam sonhando com a próxima Copa. Muito bem, estamos de volta e agora para falar de um projeto que é muito legal. Não perca a hora, olha a hora oficial do Brasil aí, 4h52, olha que projeto legal. 160 crianças e adolescentes com deficiência física, ocasionadas por paralisia cerebral e outras síndromes neurológicas, participam de uma Copa do Mundo organizada pela Associação Mineira de Reabilitação. O objetivo é ajudar no tratamento dessas crianças. Igor Calian estava lá para mostrar que é um tratamento que virou diversão. Veja aí. Jogadores perfilados para o hino nacional. As equipes Brasil Amarelo, Brasil Verde e Brasil Azul prontas para os jogos. O segundo dia da Copa do Mundo, organizada pela Associação Mineira de Reabilitação, foi agitado.
160 crianças e adolescentes com deficiência física, ocasionadas por paralisia cerebral e outras síndromes neurológicas, participaram das atividades que ajudam nos tratamentos. A esporterapia proporciona esse direito da criança de ter acesso ao lazer, à brincadeira. Agora, junto com isso, tem toda uma parte técnica trabalhada, desenvolvimento motor, da parte social, da parte psicológica, né? Assim que a bola rolou, já deu para reconhecer os craques da Copa. O Thiago e a Isadora, por exemplo, não estavam para brincadeira. Quando a seleção Brasil Azul entrou em quadra, a Andréia gritou mais que o Tite. Pega, Pablo, vai lá, passa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! O que você tá achando desse jogo aí? Maravilhoso! Quem que é o melhor jogador em campo? Pablo! Lógico! O Pablo correspondeu em quadra, fez gol e, assim como toda a criançada, estava feliz demais por participar do torneio. É muito importante jogar meus colegas. Você dedicou os gols para quem? Para sua tia? Pra minha tia e pro meu avô. Você marcou algum gol ou não? O que você tá achando dessa competição? Você tá gostando dos jogos? Tô, muito! Eu olhei você jogando ali, eu acho que você joga melhor que o Neymar. Sério? Eu acho. Você não acha não? Eu não. Foi bem divertido. E aí aqui ganhar não é importante, não. O importante é brincar. É mesmo, o importante é brincar. É, apita o árbitro e fim de mais um jogo aqui na Copa do Mundo da AMR. O resultado? Bom, isso pouco importa por aqui. Afinal, os 3 times jogam por um único objetivo: fazer da inclusão social a única campeã. Eles ficam muito mais animados para vir fazer o tratamento. O tratamento é um tratamento penoso, então eles ficam sonhando com a próxima Copa. Então todo ano a gente promove um evento. Quando tem Copa é Copa, quando tem Olimpíada. Quando não tem nenhum dos dois, a gente inventa. Ah, e teve visita especial. Ontem, a Raposa e a Raposinha visitaram a festa da criançada. Hoje foi a vez do Galo Doido. E o clima foi esse aí. Sem clubismo, sem competição. Espírito esportivo na essência. Numa brincadeira que vale mais do que qualquer título mundial. E é muito legal também... quando você une essas crianças aí com crianças... Aliás, tem escolas que levam as crianças para visitar esse centro aí. Né? E esse processo de união dessas crianças é muito legal e imagino que ajude até na reabilitação dessas crianças aí que a gente mostrou nessa matéria muito bacana do grande Igor Calian. Olha só, pessoal, amanhã... O programa acontece normalmente a partir de 4 da tarde. Nosso Brasil Urgente Minas estará aqui. Vou meter uma televisãozinha ali. Então aqui vai ser aqui, ó. É um olho no peixe e outro no gato lá, ó. Só aqui, ó. Vendo vocês aqui, batendo um papo, contando das notícias. Vai desviando, dá pra ver o Neymar em Caçapá uns 2 amanhã. O Gabriel Jesus amanhã vai marcar um gol. Pode escrever e me cobrar. Brasil amanhã 3-1. 3-1, tomara que eu não esteja errado. A torcida é grande, Vai, Brasil! Amanhã a gente volta a partir de 4 da tarde. Sintam-se todos convidados. Não assiste o jogo, não, para não sofrer. Fica comigo aqui, que eu vou contando a história e vou te deixando mais tranquilo e tal, te dando notícia. Vai assistir lá para correr risco? Claro que não, né? Vem aí, Joel da Atena. Brasil, gente, Minas, Brasil, gente para todo o Brasil. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal.